O sentimento, ele é muito cruel com quem se alimenta dele, pessoal. O sentimento, ele produz para a vida da pessoa um momento de prazer, um momento de alegria. A esposa, quando ela é movida pelo sentimento, ela na maioria das vezes traz mais para a vida dela conflito, traz mais para dentro do casamento problemas do que soluções. A esposa, quando ela vive movida pelo sentimento, ela vê um defeito no seu marido e aquele defeito encobre todas as qualidades. Muitas das vezes o marido, ele tem 10 qualidades. Ele tem todas as qualidades que uma pessoa pode ter e oferecer para alguém que está do lado. Mas a pessoa sentimental, ela pega um defeito que ela encontra na pessoa e aquele vira forma de acusação para cobrir todas as qualidades que a pessoa tem. Toda pessoa sentimental, ela tende a encontrar um defeito da pessoa que está do lado e começar a acusar a pessoa por aquele defeito e esconder todas as qualidades e bens que aquela pessoa tem para oferecer. O homem sentimental pensa da mesma maneira, encontra o defeito ou um defeito na sua esposa e aquele defeito encobre todas as qualidades que aquela esposa tem. Aí começam as brigas, os conflitos no casamento, as ameaças, e sempre o outro é o culpado. Aonde fica Deus no meio desta situação? Se a pessoa está sendo movida pelo sentimento, ela não consegue dar lugar no seu coração para o Senhor Jesus. O segundo ponto, uma média de 10% das pessoas no planeta vivem pela razão, a razão de viver. Eu vi um defeito na pessoa que está do lado. Quando eu tenho a razão de viver, eu começo a analisar as qualidades da pessoa. Eu deixo de lado o defeito e começo a observar as qualidades que aquela pessoa tem. A razão de uma mulher viver um casamento digno é olhar para as qualidades que o seu esposo tem para oferecer a ela. Muitas das vezes aquele esposo não é um homem que demonstra um sentimento momentâneo, mas é um homem que demonstra com atitude, com equilíbrio, com uma casa toda em ordem, trabalhando, conta em dia. Muitas das vezes, homens, a tua esposa não demonstra para você o amor, o respeito que ela tem para contigo, com palavras ou com um momento de sentimento, se ela é uma mulher que vive pela razão, mas ela demonstra com caráter, com qualidade, com zelo, com respeito pelo casamento, com respeito pela vida que os dois estão construindo, com respeito pelos projetos de vida que o casal tem. Você está vendo que a pessoa que vive pela razão, ela é diferente da pessoa que vive pelo sentimento, pela emoção? A pessoa que se alimenta do sentimento, ela tende a produzir para a sua vida conflitos, estresse, brigas, momento de infelicidade. A mulher que se alimenta, o homem que se alimenta de sentimento, só produz para si momento de infelicidade. A outra pessoa nunca está fazendo o que ele queria, o que ela queria. O outro nunca está fazendo certo. Ela sempre é a vítima, ele sempre é a vítima. Está sempre se vitimando. A outra pessoa é sempre culpada do seu erro, do seu fracasso, do que deu errado. A pessoa que vive movido pelo sentimento nunca tem paz na sua vida. A outra parte pode estar fazendo tudo certinho, mas o capiroto está sempre ali produzindo um sentimento, uma adrenalina no sentimento, e a pessoa está sempre procurando um defeito ou uma culpa. Pode ter certeza, pessoal, que isso não é invenção, não. Isso é fato, isso é realidade.
Porque muitos casamentos não dão certo? Porque na maioria das vezes a mulher é movida pelo sentimento. E qual o sentimento de uma jovem quando ela resolve casar? É encontrar um mundo de felicidade e fantasias. A pessoa, ela constrói um casamento em cima de fantasias. Alguém pergunta para ela: tu vai casar por quê? Eu vou casar para ser feliz. Só que ela esquece que um casamento tem uma realidade, mas o sentimento da pessoa levou ela o tempo todo a almejar a felicidade, correr em busca da felicidade. Só que quando a pessoa casa, se depara com a realidade da vida. Aí daqui um pouco, o casamento já não está bom, já não tem mais felicidade. Aquilo que a pessoa procurou, ela já não encontra mais na outra parte. Por quê? Porque o sentimento dela ou dele enganou a pessoa. A pessoa foi enganada pelo próprio sentimento. Você quer ver o casamento que vai dar certo? Quando uma pessoa casa pela razão de viver, se une os dois num só propósito, em um só pensamento. O que vier, nós vamos vencer. Amém, pessoal? Nós vamos unir o que temos ou o que não temos, e os dois, pensando da mesma maneira, vão fazer a diferença e vão envelhecer juntos. Pense nisso. A vida dá certo para pessoas que têm uma razão para viver. A pessoa que não tem razão para viver, ela está sempre buscando um momento de emoção ou sentimento ou uma adrenalina para ela supostamente estar vivendo. Só que a pessoa que tem uma razão em viver, ela todo dia amanhece com os pés no chão, com os passos firmados, no mesmo propósito, no mesmo objetivo, com as mesmas metas, com o mesmo projeto. Eu vou vencer para a glória do meu Senhor e Salvador. Nós vemos essa característica no próprio Deus. Quando Deus, Ele enviou o Senhor Jesus Cristo para sacrificar Ele por nós, Deus não tinha um sentimento, Ele usa a razão. Quando Ele enviou o seu Filho Jesus para me salvar, para te salvar, Ele não colocou ali o sentimento, Ele colocou a razão do porquê Ele enviaria o seu Filho para salvar aqueles que não tinha mais salvação em si mesma, não tinha vida em si mesma. Observe que todo o plano de Deus, ele é feito com a razão de viver, a razão da vida. O plano de Deus, do Deus Pai, para minha e para a tua vida, é a razão de nós vivermos. Por isso Ele pegou o seu Filho e entregou por mim e por você. Da mesma maneira o Senhor Jesus agiu. Em momento algum, o Filho de Deus se utilizou do sentimento, mas o tempo todo Ele viveu pela razão. E não é que o Senhor Jesus não tivesse sentimento. Lembre-se que o Senhor Jesus chorou. O Senhor Jesus sentiu fome, Ele sentiu sede, Ele sentiu a dor. No momento em oração no alto do monte, Ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. É o sentimento ou não é? Sim ou não? É o sentimento. Mas olha quem funcionou, a razão. Mas que não seja feita a minha vontade, sim a tua. O Senhor Jesus tinha o sentimento, mas Ele se utilizou da razão. Não é que eu e você não possa ter sentimento, pessoal. Você tem que ter o teu sentimento que te move, mas ele não pode ser a razão de você viver. O teu sentimento não pode ser a razão de você construir um casamento, porque vai dar errado. O teu casamento tem que ser construído em cima de uma razão. A tua família tem que ser construída em cima da razão de você viver, de você lutar pela sua casa, pela sua família.
A tua vida na presença do Senhor Jesus tem que ter uma razão. A razão do porquê você levantou nessa manhã e está aqui. A tua vida com o Senhor Jesus tem que ter a razão que te move para você se manter diante dele. Você está vendo que o que leva as pessoas a permanecerem diante de Deus, ou com um projeto de vida de pé, ou um casamento abençoado, é a razão? A razão de você viver? A razão que você tem para enfrentar a luta do amanhã? O que vai te fazer você enfrentar a luta que virá amanhã, vai ser a tua razão de viver. Pelo meu sentimento, eu faria o contrário. Eu faria do meu jeito, eu faria a minha vontade. Mas pela razão de viver em Cristo Jesus, eu quero fazer a vontade dele, mesmo que essa vontade seja um sacrifício para a minha vida. Só esse tipo de pensamento vai levar as pessoas a construir vida em Cristo Jesus. Só esse tipo de planejamento de vida vai levar um casamento a ser abençoado, vai levar uma família a ser uma família guardada e protegida por Deus.